Collor, em seu nome e no da sua família, pede desculpas pelo transtorno que seu irmão causou à nação. Pedro Collor está em São Paulo aguardando resultados dos exames de sanidade mental. Crise dos Collor é notícia dos principais jornais do mundo. O Congresso passa o dia discutindo a formação de uma CPI para averiguar as denúncias. Sequestrado no Rio, o príncipe Pedro de Orleans e Bragança, de 13 anos. Ele é neto do herdeiro da família imperial brasileira. Só amanhã serão divulgados os resultados dos exames de sanidade mental de Pedro Collor de Mello. O irmão do presidente chegou hoje cedo a São Paulo. Pedro Collor chegou cedo a São Paulo e admitiu, estava apreensivo. 5 minutos, gente, por favor. Me dá um segundo, deixa eu subir que eu estou apreensivo em relação aos exames. Deixa eu pegar o médico. Mas o senhor garante que o voo do... Uma vez passado não falei que fez? Obrigado. Pouco depois começavam os exames. Primeiro, um eletroencefalograma nesta clínica. Pedro Collor saiu animado e seguiu direto para esta outra clínica, para mais uma entrevista com a junta médica que o está examinando. Um ato falho da repórter mostrou todo o seu ânimo com relação ao presidente. Doutor Fernando, tudo bem com o senhor? Doutor Pedro, tudo bem? Não fala mais com você. Não fala mais com você. Tudo bem, doutor Pedro? Tudo bem. Na saída, a decepção. O resultado dos exames só sai amanhã. Amanhã às 10 da manhã, no Maxud, é que a junta médica vai dar o resultado global. Mas por enquanto, o senhor está satisfeito? Maravilha. No início da noite, Pedro Collor recebeu aqui no hotel onde está hospedado a visita de um empresário, que, segundo o advogado dele, estaria trazendo novas informações para o dossiê Pedro Collor de Mello versus PC Farias. O advogado disse ainda que Pedro Collor já sabe que será intimado pela Polícia Federal. O depoimento deve acontecer nas próximas 48 horas. E nesse depoimento, Pedro Collor já deve entregar o dossiê completo. Só que a fita gravada por ele e divulgada pela revista Veja não faz parte desse dossiê. O advogado confirmou também que o cliente dele, Pedro Collor, vem sendo ameaçado de morte. Agora à noite, a Polícia Federal intimou Pedro Collor de Mello para prestar depoimento. Ele poderá escolher o local, São Paulo ou Brasília. O Congresso decide ainda esta noite se instala ou não uma CPI para apurar as acusações de Pedro Collor de Mello. A oposição garante que já tem as assinaturas para formar a comissão que investigaria as denúncias de tráfico de influência no governo. Foi um dia inteiro de esforço no Congresso para desatar o impasse político da criação da CPI para investigar as denúncias do irmão do presidente Collor. Tanto na reunião dos líderes no Senado quanto na Câmara, o governo tentou afundar a ideia da CPI, propondo no lugar uma comissão especial para acompanhar os trabalhos da Polícia Federal e do Ministério Público. Só o corregedor da Câmara apoiou a ideia. Portanto, a apuração disso deve chegar aqui com a nossa participação, acompanhando, mas vinda do Ministério Público, que é o órgão próprio. Mas foi o PMDB que deu o sinal do fim do impasse. O presidente do partido se reuniu com o presidente do PT e os dois afinaram a posição a favor da CPI. O Congresso deve ter uma posição de comando, de ação nesse momento difícil do país. Nada de facciosismo contra o governo, mas esclarecimento a respeito de todas as questões e respeito à instituição democrática. A polêmica em instalar ou não uma comissão parlamentar de inquérito terminou quando a oposição conseguiu o número de assinaturas necessárias. 168 na Câmara e 27 no Senado. O PMDB quer ficar com a presidência da CPI e deixar a relatoria com deputados do PFL. Agora, mesmo com ou sem comissão parlamentar de inquérito, os líderes do governo apostam que ninguém vai conseguir provar nada contra o presidente da República. Eu acho que se o Congresso quiser fazer uma apuração paralela ao Ministério Público e não chegar a nenhuma conclusão, mais uma vez vai se frustrar e vai se mostrar que isso aqui foi tentado se usar como um instrumento político numa coisa de alta responsabilidade. Olha, a tendência do Congresso nesse instante, tendência da maioria dos partidos é a de criar a CPI. Ainda não dá para saber, mas a tendência é essa. No parlamento há outras posições. Alguns deputados acham que o Congresso deve tomar antes algumas precauções. O deputado Mendonça Neto, do PDT de Alagoas,
que é adversário político do presidente Collor, acha que antes de criar a CPI, o Congresso deve ouvir Pedro Collor em sessão secreta, verificar as provas que ele possui, se é que ele possui provas, ele diz que sim, e só depois desses cuidados decidir se abre ou não a CPI. Este é um momento delicado para o país. As instituições de um fogo cruzado desses entram em xeque. Cabe, neste momento, ao Congresso Nacional, através do bom senso e do equilíbrio, apurar os fatos e defender a democracia. O vice-presidente Itamar Franco pede a manutenção da ordem constitucional. E no Palácio do Planalto, o presidente Collor recebe mais manifestações de solidariedade e vive um dia de intensas negociações. No café da manhã com 7 senadores, o presidente Collor não falou uma única palavra a respeito do terremoto provocado pelas denúncias do irmão caçula. Mas o assunto voltou à ordem do dia nesse encontro com o deputado Ulisses Guimarães. O presidente falou sobre as atitudes que vem tomando contra o irmão e os dois terminaram a conversa falando da antecipação do plebiscito do parlamentarismo. Já não. Chega de parlamentarismo casuísta. Nós tivemos um e eu tive metido nele. Fui ministro. Aquela coisa foi para evitar a guerra civil. Não está ameaçado guerra civil nenhuma. Sua implantação é depois do término do mandato atual do presidente. É um respeito às urnas. Depois de gravar o pronunciamento pedindo desculpas ao país pelo comportamento do irmão caçula, o presidente Collor recebeu aqui no Palácio Planalto a solidariedade de todos os líderes governistas. Segundo o senador Ney Maranhão, o presidente anunciou aos líderes a disposição de abrir mão das prerrogativas do cargo e contar tudo o que sabe em depoimento na Polícia Federal. Enquanto isso, o vice-presidente Itamar Franco, que sempre teve uma convivência tumultuada com o presidente Collor, retornou hoje a Brasília disposto a acompanhar passo a passo as investigações sobre o caso. A posição do vice nesse momento não é de atiçar lenha à fogueira, é uma posição de tranquilidade e de acompanhar exatamente que o país não sofra nenhum arranhão na sua ordem democrática e na sua ordem institucional. É por isso que exatamente nós devemos ter como presença marcante a Constituição. Agora, o senhor conhece o Dr. Paulo César Farias? Conheci, mas não tem nenhuma intimidade com o governo nesse aspecto. O temor é que, perto das eleições, uma CPI seja transformada em palco de um processo kafkiano, onde o presidente Collor seja colocado em um julgamento longo e desgastante. Para muitos, isso pode colocar em perigo a própria estabilidade institucional. Coloca à prova a democracia brasileira e por isso o que se espera do Congresso, dos políticos, é bom senso e equilíbrio. Veja a seguir as repercussões nos principais jornais do mundo das denúncias de Pedro Collor de Mello.